Boa noite. Eu acho que agora estamos on. Então tá, vamos lá, né? Pessoal, boa noite a todos, a todas, a todos. E queria dar as boas-vindas a vocês que estão assistindo. Eu vou começar me apresentando e falando só do evento e vou passar a palavra para os nossos convidados também. Eu sou Paula Neves, eu sou cientista social, antropóloga e trabalho na Kivo. E a gente trouxe para quis trazer, acho muito importante encerrar esse ano de tantas discussões, tantas dificuldades, né, também, uma discussão sobre trabalho remoto, que a gente pensando no ecossistema de inovação, né, especificamente tecnologia, foi algo que circulou bastante. Então, a gente aqui na Kivo compreende que esse... Só um minutinho que eu estou ouvindo um retorno aqui, vamos ver o que é. Acho que era eu mesma. Problemas técnicos. Mas, enfim, trazer essa discussão tão importante que surgiu no ecossistema de inovação de que, todo mundo está de home office. Então, será que é todo mundo mesmo? Então, partindo dessa pergunta, que a gente já sabe que a resposta é não, não é todo mundo, é uma imensa minoria. Eu queria parabenizar aqui por trazer essa discussão super importante e relevante, e também queria me localizar nessa discussão, que estou aqui para trazer essa discussão para todo mundo que está aqui, porque isso é uma pauta que a gente precisa levantar, e também me localizar como uma mulher branca de classe média que está privilegiada de home office em casa, mas que considera extremamente importante puxar esse assunto para a gente. Então, nesse sentido, eu queria passar a palavra para os nossos convidados, que eles mesmos vão se apresentar, né? E a gente começar o nosso papo. Mi, você quer começar? Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu sou a Michele. Alguns já me conhecem porque eu estou em umas andanças muito positivas com a Kivo. A gente divulgou aí uma parceria há 20 dias, mais ou menos, em função justamente dessa oportunidade da gente poder falar sobre esses temas, poder tocar nesses assuntos, tratar esses pontos tão importantes quando a gente foca também nos pontos de diversidade, e a gente criar soluções que possam tratar isso efetivamente e com um aspecto de inovação muito forte, né? Então, a gente vai para uma relação ganha-ganha. Eu acho que isso é um ponto principal, né? Na hora que a gente fala dessa parceria. Além da gente fazer um trabalho que é de cunho de propósito, né? Então, contando um pouquinho de mim, sou psicóloga, sou formada em gestão de projetos, tenho formação em coach, e tenho aí uns 14 aninhos de experiência dentro da área de recursos humanos, e sempre com estratégias de desenvolvimento, trabalhos de consultoria. Também sou professora e amo educação, amo desenvolver pessoas, e acho que isso aqui move o mundo, né? A gente, na educação, a gente transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Eu sempre trago isso muito forte, né? E está muito conectado com inovação. O que é transformar, né? Então, fico muito feliz de poder dividir, compartilhar esse momento com vocês, de trazer essa palavra. E, enquanto mulher negra também, tendo o privilégio, apesar de ser mulher e negra, estou no privilégio do home office, tive o privilégio de ter a educação que eu tive, e estou, nesse momento, tentando, de forma muito forte, fazer essa roda girar de forma positiva para todos, para que a gente possa atuar de forma equitária, né, com bastante equidade. Perfeito, Mi. Você é uma força da natureza, né? A gente já está vendo isso. Ale. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Me apresentando, eu sou Alexandre Salles, sou arquiteto urbanista, mestre em semiótica urbana, pesquisador também em afro-ancestralidade brasileira, e também, na realidade, tenho atribuições acadêmicas, sou professor, né, há 11 anos na área de design,
né, ligado muito à pesquisa de arquitetura, e também sou coordenador de uma faculdade de design. Então, eu acho que o convite ele é oportuno, porque a célula da minha observação nessa... Estamos de volta. Estamos esperando a Mia agora voltar. Oi? Agora voltamos. Voltamos, estamos? Estamos. Pessoal, desculpa pelo probleminha técnico. Vamos continuar. Alê, você pode continuar ou Claro, pode claro. Eu acho que voltar é se até você, por oportuno que favor. aconteceu, porque eu estava falando de espaço, né? Então, a gente está falando do Mercúrio retrógrado. Mas eu acho que foi até interessante esse problema técnico ter acontecido justamente para falar sobre essa nossa distância, né? Essa nossa emergência, essa nossa quase angústia, né? De estar conectado, não poder estar conectado, quase esse blackout moral, né? Social que a gente tem nesses momentos. Então, assim, só para capitanear o que a gente estava fazendo na apresentação, né? Eu acho que é oportuno, porque o potencial de conectividade com o assunto ele é gigantesco, porque a gente vai falar um pouco sobre cidade, a gente vai falar de escalas de espaço, né? A gente vai falar justamente de números que explicam, né, uma invisibilidade que se torna visível, né, e vice-versa. Então, eu acho que parabenizo novamente pelo convite, né, a poder estar aqui, né? Agradeço muitíssimo e eu acho que é muito louvável, né, trazer essa questão de discussão nesse quase balancete que nós estamos, que não é tanto balancete, né? A gente bem sabe. Mas vamos conversar. Verdade. Antes, para vocês saberem, pessoal que está nos assistindo de casa ou não, a gente teve uma conversa prévia e foi muito legal a gente já ir trocando um pouco do que a gente queria trazer para essa discussão. E uma coisa que surgiu muito forte foi a questão da gente iluminar, né, os discursos dessas pessoas que não puderam estar trabalhando de casa. E que, para vocês terem um dado que a gente já circulou por aí, não é não é a maioria como muita gente pensa, ou como o algoritmo da Amazon ou do Instagram te sugere por você tipo, comprar produtos para o home office. 8 milhões de pessoas, em média, estão de home office, quando nós temos uma população economicamente ativa de 80 milhões, aproximadamente. Então, é meio que aquele caso, fazendo uma piadinha para deixar o momento mais leve, Globo Repórter, né? Quem são, onde vivem, o que fazem. Então, falamos muito dos profissionais de saúde, médicos, os heróis, stickers no Instagram e tudo mais, e existe todo um sistema que sustenta essas pessoas que ficaram de casa e essas pessoas que também estavam sendo justamente também consideradas heróis e heroínas dentro desse contexto de luta por vidas. E só foi para dar um contexto isso, mas eu queria trazer um assunto que surgiu muito forte, que foi sobre por que que a gente acha que está todo mundo assim, né? Por que que a gente olha para a nossa bolha e acha que ela é uma reprodução do mundo, né? Onde é que está esse senso de coletividade que a gente acredita que está vivendo? Quando, na verdade, e aí eu trago um pouco, puxando da minha sardinha das ciências sociais e tal, a questão dessa crise do sentido, que eu acredito muito que a gente vive e que foi uma discussão que a sociologia trouxe há muito tempo, diante de outros problemas, vamos dizer assim, mas que eu queria trazer que é isso, a gente perdeu esse senso de coletividade porque não existe mais uma unidade muito grande de valores e objetivos. Então, chegamos a esse ponto, quase um ano de pandemia, né, gente? De que faz o quê? Cada um por si. Mas, no fundo, a gente sabe que esse cada um por si, ele pisa em muitas pessoas e muitas vidas. E aí eu queria jogar essa provocação para vocês.
Bom, serei cavalheiro, por favor. Então, quando a gente fala dessa questão desse senso de coletividade, acho que a gente tem que perguntar, na verdade, o que é o coletivo, né? O que cada um entende por coletivo, porque quando o meu coletivo fala do meu núcleo familiar, o meu coletivo fala dos meus amigos, o meu coletivo fala dos meus hábitos, o meu coletivo fala do meu conforto. Então, o quanto que eu interpreto que é esse coletivo para olhar para esse senso comum. E olhando para o momento que a gente está político-econômico, senso comum também é algo que fica um pouco difícil também de ser letrado, digamos assim, porque a gente tem muitos impactos. A Paulinha já trouxe algumas coisas em números muito fortes, né? E eu, como olhando muito para essa especialidade que estou agora, estou estudando muito, porque eu sempre comento, me descobri mulher negra há poucos anos, né? Eu não tinha essa percepção clara disso, e o quanto que isso é transformador, mas quando a gente olha para esses números, a Paula acabou de falar, de 80 milhões de pessoas são economicamente ativas, certo? Só que se a gente olhar para a população do Brasil, a gente tem 120 milhões de negros, que são 56%. Gente, e mesmo assim estamos na base da pirâmide, estamos nas atividades mais operacionais, a gente fica com os empregos informais, a gente não consegue ter uma atuação de fato com esse processo remoto. Então, esse senso de coletividade é um senso de coletividade privilegiada, não é um senso de coletividade para todo mundo. Ele tem um recorte social, ele tem um recorte racial, ele tem vários recortes que precisam ser olhados, que precisam ser explicados, e que a gente precisa ir a fundo disso para entender como que a gente, de fato, realiza um trabalho adequado. Então, vamos lá. Quantas pessoas hoje a gente, por exemplo, quando olhamos, vou fazer um recorte, falando em recortes, vou fazer um recorte. Quando a gente olha para as mulheres negras que trabalham como empregadas domésticas, constando de números como a gente gosta, Paulinha, nós temos Inclusive, foi a primeira vítima, né? A primeira morte do Covid foi uma Exato. empregada doméstica negra no Rio de Janeiro. Exato. Em 2018, a gente tinha 6,3 milhões de empregados domésticos, no geral. 4,3 são mulheres negras. E a primeira morte de Covid foi representada já por uma delas. E o quanto que essas pessoas, de fato, puderam ficar nas suas casas, né? A gente teve que ter uma campanha, e aí? Uma campanha individual, não com um apoio político, não nada disso, justamente para que, olha, por favor, você que tem uma pessoa que te ajuda em casa, né? Eu não gosto dessa palavra, dessa expressão, empregada doméstica, né? Porque doméstica também é de domesticar, vem da época da escravidão e é um termo muito ruim que a gente utiliza, né? Então, essa pessoa que te ajuda em casa, essa secretária do lar, né, por exemplo, o quanto que você pensou nessa pessoa nesse momento? Né? Por isso que eu disse, esse senso de coletivo, ele tem recortes de interpretação. Acho que o Alê, quando ele ouve isso e pensa em semiótica, que é o estudo dele, né, que ele entende perfeitamente sobre isso, ele transborda muito mais em relação ao conhecimento desse ponto que eu estou trazendo. Mas o quanto que a gente não tem essa noção, essa consciência e essa intenção de mudança. Então, a pergunta da nossa conversa é: remoto para quem? Remoto para nós privilegiados. E para os não privilegiados que perderam seus empregos em função disso, eles comem como? Eles bebem como? Eles mantêm a sua família como? Eles acabam aceitando o que vem, né? E a gente tem alguns cases que a gente acabou conversando, pegando, instruindo durante esse período mesmo, né? Conheço uma pessoa que ela aceitou um trabalho durante a pandemia, uma festa durante a pandemia para 100 pessoas, porque a família estava com saudade, mas ninguém queria lavar as suas próprias louças, né? Não queria fazer a organização do processo como um todo. Então, ligou para uma empresa, essa empresa que tem um aval de funcionamento, né? Porque existem as prioridades que o governo colocou, né? Quem que pode funcionar ou não. Então, essa empresa que está com aval de funcionamento, ela foi lá e falou assim, não, a gente precisa contratar, vai ter uma festa. Você não quer participar? Aí a pessoa ela fala assim, eu não quero, mas eu preciso comer, então eu aceito. Então, assim, gente,
Qual é a nossa capacidade lógica, né? Qual é o senso comum? Qual é a coletividade disso, né? Então, esse remoto para quem? Ele implica nos nossos valores, implica naquilo que a gente quer socialmente, naquilo que a gente quer instruir, naquilo que a gente quer deixar de legado e de exemplo. Eu adoro essa palavra legado, porque o que é a sua imagem? O que você faz hoje? O que você atribui nas suas ações que você deixa de exemplo? Que a próxima geração pode falar, putz, você foi foda. Isso. Eu vou seguir você porque você foi demais fazendo isso, né? Então, assim, como? Isso. Quando você tem esse tipo de comportamento, quando você não faz uma reflexão mínima, e assim, mas eu não tenho acesso a essa informação, sorry. A gente está na era da informação e a internet está aí quase derrubada porque a gente não tem internet para todo mundo em função do acesso que estamos vivendo. Então, dá muito bem para a gente conseguir essas informações. Falei bastante, Ale. Mas para quem pode escolher, né, Mi, que é escolher por si só. Nessa sociedade que a gente vive, é um recorte, como você disse, de privilégio. Então, se a gente tem opções de escolha, escolher não se informar, e, novamente, estou localizando aqui que a gente está falando de quem tem condições de puxar para si uma responsabilidade que poderia trazer de volta o senso coletivo. Com Dito certeza. isso, vou dar o gancho para o Ale, que eu sei que ele gosta de símbolos e tal. Né? Só gostar é só um eufemismo, mas assim, isso é uma questão que pega de ser até a máscara, né? Nem tem muito a ver com o remoto, mas é a máscara. E existe essa coisa da coletividade de você ver as pessoas usando a máscara. E você não vê que os outros não estão usando, vai dando aquela sensação de já passou e não usa. Então, o que é que você comunica quando você não usa uma máscara? O que é que você comunica quando você decide que você precisa de ter aquela pessoa ali o tempo inteiro, sendo sua ajudante e tudo mais. Então, assim, tudo que a gente está decidindo, existe consequência e existe também um fundo político, né? Nesse posicionamento. Então... Sim, sim. É interessante esse recorte sobre o coletivo, né? Porque a sua fala, Paulinha, e a da Michelle também, para mim, corroboram sobre a questão do pensamento autocentrista, né? Em que o outro é o inimigo, na realidade, o meu primeiro, né? A gente vê um debate agora público sobre a vacina, né? Então já tem uma condição de privilégio quem pode e quem vai receber, o porquê, porque eu mereço, é quase uma meritocracia em relação a, né? Eu perdi tanta coisa nessa reclusão, agora eu preciso viver, abraçar o mundo, abraçar uma árvore, enfim, né? Mas eu acho que tem uma coisa muito importante quando a gente se enxerga, ou pelo menos, né, fica escancarada essa questão do autocentrismo, né? Eu acho que, de algum jeito, né, você brincou sobre a questão da simbologia, né, existe uma questão que essa centralidade nos traz, que é justamente um pensamento linear, né, é de olhar para um único horizonte, né? Quando eu falo único horizonte, é o meu horizonte, não é o horizonte coletivo, né? Então, eu acho que o debate ele começa por aí, né? E, ao mesmo tempo, como oportunidade, né? Quebrar, né, essa oportunidade de repensar esse pensamento autocentrista faz com que a gente comece realmente a entender essa noção do coletivo, né? A Michelle trouxe esse coletivo de números, eu queria trazer o coletivo de percepção, né? Falando até de territórios, né? De corpo, né? A gente ficou recluso, né? A gente percebeu o nosso corpo familiar. A gente passa 12 horas fora de casa, a gente volta para dormir. Não, eu saio de casa, faço tudo na rua, só volto para dormir. Então, você percebeu toda uma espacialidade que você, até então, na realidade, até terceiriza. Não, a minha empregada doméstica é que limpa. Não, meu porteiro foi lá, pregou o quadro e tudo mais, né? Então, muitas vezes, essa espacialidade também é terceirizada. O outro tem mais noção do seu espaço, da educação do seu filho, né? Do ser pajem da sua mãe, seu pai idoso, enfim. Então, é muito engraçado que essa invisibilidade desses serviços, e, coincidentemente, das pessoas que não pararam de trabalhar, ou melhor, que pararam porque foram desligadas ou demitidas porque elas são, muitas vezes, informais, né? Elas são contratadas por período e tudo mais, estampou justamente uma visibilidade. Então, houve um enfrentamento de realidade, né? Então, não é só um enfrentamento de realidade periférico, né? As periferias, na realidade, começam a ver o que realmente o Covid, a pandemia, impacta. Não, já estão vendo há anos, gente, vocês desculpam. Né? Na realidade, só ficou escancarado
sobre a outra fração da sociedade, de olhar essa centralidade, na realidade, que existe uma questão periférica, principalmente com essa periferia, na realidade, não é mais o serviço imediato. Quando o doméstico, como a Michele falou, volta para mim, eu que vou ter que lavar a louça, nossa, perco horas no Zoom e depois tenho que lavar a louça. Então, começaram algumas falas, né, ainda autocentristas, né, justamente quase como um lamento, quase como um hedonismo, sabe? Eu sofro muito, né? E eu preciso realmente ter algum tipo de possibilidade de melhorar a minha condição como ser humano, né? A partir de alguma coisa que vai me tornar são, com uma saúde melhor, né? Coletivamente melhor, mas com uma fala individual, né? Então, o que eu acho que talvez seja muito latente agora é que a nossa noção de território mudou e ela já vem mudando há muitos anos atrás. Eu acho que até há décadas atrás, né? Essa nossa noção de território, né? Dele, dela, do meu, o seu, eu acho que a pandemia, na realidade, deu uma aceleração muito violenta, né? Para todos os campos, né? Mas para alguns ainda seguem numa percepção de que realmente o sol vai brilhar, né? Na semana que vem em uma praia incrível, onde eu posso aglomerar, né? Em relação a essa questão do visível e do invisível, né? Eu acho que essa invisibilidade que está nesse outro que precisa trabalhar, né? A invisibilidade que está justamente nos serviços que não estão sendo feitos e que voltam para mim, né? E uma invisibilidade que eu ouvi logo no meio da pandemia que foi muito interessante, né? Que foi, nossa, agora eu consigo ouvir novamente o som dos pássaros, né? Mas ao mesmo tempo os carburadores de motos, né? Para entregas de delivery também cruzaram várias ruas, vários sons e a todos os momentos, né? Então eu acho que essa nossa fala, né, que o desequilíbrio dela é tão grande porque nos falta percepção coletiva, né? Então eu acho que o funil para entendimento dessa coletividade é que a nossa falta de percepção chegou ao grau máximo, né? A ponto justamente da gente ter uma postura negacionista. Não, mas não são tantas pessoas que estão doentes. Não é tanto assim. Não, eu vejo na TV pessoas que estão na periferia sem máscara, né? Então, assim, essa equidade que a Michelle disse, na realidade, né, é muito grave, né? Porque deem máscaras, né? Quase uma Maria Antonieta, dê o que precisa para essas pessoas, mas que elas venham trabalhar, né? Isso é muito perigoso, né? Porque mostra justamente um desconhecimento que é distópico com o que a gente está vivendo, né? Porque nesse momento em que a gente teria que deixar de lado, né? No início da minha fala eu comecei trazendo a questão do autocentrismo, né? Que é deixar ele de lado justamente para ter dados, informações, justamente para perceber esse coletivo e sim não trabalhar com o imediato, né? E sim trabalhar com o integrado e não somente com o independente, né? Eu sou eu, né? É uma grande perda de oportunidade de ter o debate justamente uma prosperidade futura, né? Então, esse futuro que a gente fala depende único e exclusivamente dessa tomada de consciência, né? E que, na realidade, só foi acelerada pelo Covid, só foi acelerada pela pandemia, mas ela já existe, né? Perifericamente, falando de cidade, de espacialidade e tudo mais, né? O que aconteceu é o que a gente vê na TV agora, né, em HD, né, Full HD, 4D e tudo mais, né, isso totalmente estampado, né, mas ele acontece no silêncio, nas mortes, né, na não acesso à educação, né, justamente naquele atraso que a pessoa, na realidade, ao pegar 3 ônibus, chegou e não me serviu meu café, né? Então, assim, realmente foi um momento, né, que na realidade eu acho que poucos ainda, né, não tomaram ainda uma consciência devida e que na realidade desinaugura uma oportunidade muito, muito grande, né, de tomada de consciência sobre esse coletivo, né? A gente tem cidades doentes, né? As nossas cidades brasileiras não são cidades saudáveis. Não adianta a gente falar de cidades inteligentes, sendo que isso não é acessível para todos, né? Não adianta a gente falar justamente que a gente tem um litoral maravilhoso que antagonicamente está ancorado, né? Milhões de pessoas morando no morro que não tem acesso a saneamento básico e tudo mais. Então, que tecido urbano coletivo que a gente está falando? Então, honestamente, o que a gente está falando de doença é uma doença social que ficou escancarada. O Covid só foi aquele convidado, gente, posso falar?
E ele falou, né? E isso é muito interessante perceber que em vários países isso ficou muito escancarado, né? Índia, por quê? América Latina, por quê? Né? Os Estados Unidos agora numa crise dificílima, né? Realmente de resolver. Por que que essa sangria do Covid cresce, né? Sendo que temos as melhores intenções sobre? Talvez a gente não tenha. Talvez a gente tenha serviço aí politicamente, economicamente de outros interesses que fazem com que isso na realidade perdure, né? Então, assim, eu acho que a gente tem uma um hiato aí de processos escancarados, né? E quem realmente tem disponibilidade a entendê-los pode crescer muito com isso, pode aprender e realmente fazer passos melhores aí. E, por outro lado, uma grande oportunidade de mudar sua percepção, né? E aí a escolha da cegueira, né? Eu acho que a questão da máscara, né, que a gente brincou aí no nosso warm-up, né? Ela tem um significado quase de nos blindar, como fala, né? As pessoas falam assim, eu não estou te ouvindo, né? A máscara inibe, mas eu estou te vendo. Então, os outros sentidos são negacionistas também. Então, é muito estranho como a gente está tão longe da nossa percepção de corpo, do que a gente é, do que a gente é como célula, né? Justamente, como realmente como um ecossistema, né? Sim. Então, assim, eu acho que é muito grave o que está acontecendo e realmente chama atenção, né? Usando a fala do espaço, né? Justamente dessas quebras de espaço, dessas peles que a gente tem, né? Desse epiderme, dessa casa, desse vestuário, desse mundo, desse bairro. Então, a gente precisa atender a nossa escala, né? E não trabalhar só com imediatismo de entendimento, porque a gente não leva a nada, né? Exatamente. Diante disso, eu não consigo vocês assim. Eu sempre tenho que trazer essa discussão tal, de que me lembra muito quando o Ale traz isso, de que dessas escolhas e de mil comportamentos e dos nossos corpos e de a gente enxergar com outros sentidos além de escutar, né? Mas é essa perspectiva de que a gente está nesse momento pensando como teoria de que e que na prática a gente vê isso, estamos totalmente fragmentados. E com isso a gente fica querendo fazer, é a modernidade líquida dos muitos livros vendidos e que todo mundo viu que tem a sua balela e tem seu valor, mas essa fragmentação e quando a gente pensa no corpo, também existe essa dimensão desse corpo pós-moderno, que a gente vai utilizar só algumas partes. E também desse pensamento, que a gente pode fragmentar ele tanto que, assim, eu vou escolher o que é que eu vou me importar. E essa escolha, ela tem consequências também, né? Porque a gente vai agir. Então, é aquilo. Pela minha saúde mental, eu preciso fazer isso e aquilo outro. E o maior exemplo disso, que também rolou no nosso warm-up, que foi também me sinto meio obrigada a trazer, e que acho que é obrigação de todo mundo que usa o Instagram, é aquela tirinha do Leandro Assis e da Priscila Oliveira, que a gente comentou, que ele está fazendo uma série de ilustrações e ele ilustra e ela traz os textos, né? Ela escreve, e chama-se Os Santos. E essa tirinha, justamente assim, ela joga na cara, da mesma forma que o Covid fez isso, jogou na cara essas desigualdades que a gente vive, foi tapa atrás de tapa, né? Toda hora ali. Cada semana que passava e aquele gráfico ia mudando, a gente ia levando mais tapas. Mas essa tirinha traz muito isso, assim, do que era essencial para mim. Você vai ficar aqui na minha casa, falando especificamente do empregado doméstico, entre aspas, né, como a me trouxe, mas das pessoas que trabalham na casa dos outros fazendo isso. Você vai ficar aqui que é muito mais confortável você estar aqui do que estar na favela amontoado com 20 pessoas, né? Quantas vezes a gente viu isso nessas tirinhas que ele trouxe e tal, desconsiderando completamente qualquer aspecto de humanidade desse trabalho, dessa trabalhadora especificamente, né? E desumanizar, especialmente o negro, e aí a Michelle pode falar isso muito melhor do que eu, mas desumanizar o negro é uma estratégia de genocídio e apagamento da população negra na nossa sociedade, desde sempre, né? E um dos grandes motivos do racismo estrutural. Então, eu fiz todo esse link assim, mas é que essas tantas escolhas que a gente faz do que comunicar, do que escolher, do que cortar, do que decidir, tem consequências que
podem ser apagamentos e podem ser mortes, né? E muitas vezes são mortes. E só para dar uma quebrada nessa pesada que eu dei aqui no nosso clima. Paulinha, deixa eu só complementar rapidinho. Complementa. Acho que faz todo sentido, né, que você está trazendo, lógico. Eu falo que quando a gente desumaniza, né, esse indivíduo, a gente olha de uma forma social, eu sequestro a autonomia dessa pessoa, né? Eu tiro a possibilidade de vivência, de escolha, de possibilidade, de acesso. Então, a gente não consegue desenvolver nada. E aquela pessoa permanece no limbo. E é isso que vem acontecendo, né, desde a época da escravidão. Permaneçam no limbo, fiquem no limbo, que assim a gente pode manter a nossa sociedade com esse perfil escravocrata adequado, né? Adequado para quem, né? Remoto para quem? Adequado para quem? Exatamente, exatamente. Era isso. Não, perfeito, Mi. Eu ia só... Na verdade, que tudo que a gente foi falando, eu fiz um link muito grande com algumas pessoas que gentilmente toparam me dar alguns depoimentos sobre estarem trabalhando remoto, porque, afinal de contas, né, a antropóloga que mora, habita em mim, tem que trazer sempre essa fala do outro. Isso é muito importante, a gente trazer mesmo, dar esse palco, né? Então, estamos promovendo essa discussão e queria trazer 3 pessoas diferentes, vou falar sobre elas rapidamente, para a gente também seguir o papo, meio feito aquele warm-up da gente. E uma foi uma diarista que conseguiu ficar, ela tinha 3 empregadoras, famílias empregadoras, e ela conseguiu ficar em casa durante 4 meses, sendo paga, até que chegou naquele momento que o Ale falou, assim, do tipo, que Ale não, desculpa, você agora falou, que é do tipo assim, não dá mais opção, né? Uma das pessoas decidiu que ela tinha que voltar e ela disse, bem, eu vou fazer o quê? Eu moro com meu pai idoso, eu não quero voltar, né? Eu poderia deixar essa pessoa, essa família, porque eu ainda tenho outras 2 que estão aqui me pagando e eu sei que isso é muita sorte. Ela chama de sorte. E quando a gente olha nessa camada, a gente chama de privilégio poder escolher. Ela pensa em sorte. E aí ela traz muito isso de que essa pessoa era uma senhora idosa que queria, na verdade, que ela fosse desde o início. Ela disse, eu não vou, dona fulana, porque você é idosa e tal, e sei lá, eu vou pegar transporte público, posso passar alguma coisa para você, aquela história. E aí, dona fulana aceitou ficar esse tempo, mas depois disse, ó, não dá mais, você tem que vir. E quando ela chegou lá na casa da dona fulana, ela viu que a casa dela estava totalmente reformada, que durante esses 4 meses que ela ficou em casa, ela ficou circulando de reformas, várias pessoas ali. Aí ela, quando chegou naquela casa, ficou num pânico, do tipo, meu Deus, eu fiquei em casa, estou me cuidando tudo também para não levar nada para ela, e ela estava aqui fazendo essa reforma. Então, ela relatou que se sentiu muito revoltada, chateada e com muito medo de ter que estar circulando em transporte público e tendo que tirar toda a roupa e jogar direto no tanque, toda aquela situação. E ela falou que ela sentia muito medo e toda vez que ela entra no transporte público para voltar, ela fica revoltada. Ela sente uma revolta, assim, tipo, esse sentimento da revolta muito forte. E outras 2 pessoas que eu falei foi uma enfermeira e um jornalista, que eu achei bem legal falar com um jornalista, assim, que quando fui conversar com ele, com esse cara, eu confesso que para mim eu estava olhando para o jornalista assim, tipo, ele está trabalhando de casa, né? Mas na verdade, muitos não, e a maioria, na verdade, acredito que não, que tem que cobrir as pautas fora. E especificamente esse jornalista, ele me falou o seguinte, essa retomada, na verdade, ele desde o início está fora, trabalhando pessoalmente, porque ele é assessor de uma prefeitura e ele ficou no comitê de crise. Então, desde o início, ele teve que ficar e foi considerado da equipe que ia ficar. E ele relatou que
ele sentia, tipo, muito medo também de ter que ir, e os pessoas da equipe dizendo, eu quero ir para casa, eu quero ir para casa, e ao mesmo tempo ele experimentava essa dualidade de comunicar, fique em casa, e ele sem poder ficar em casa, e também de ter que tipo, dizer às pessoas, vocês não podem ainda ficar em casa para a equipe, né? E ele relata que teve um momento inicial, quando tudo ainda estava tipo, muito incerto, mas que ele ia trabalhar, ele tinha muito medo pela esposa, mas tinha uma sensação de dever cumprido. Então, eu estou devolvendo à sociedade aqui, dizendo para eles ficarem em casa, ensinando como se proteger. Mas, com o tempo, isso substituiu por uma situação de desgaste. E agora que ele precisa continuar a fazer isso, ele está totalmente desgastado. E a esposa perdeu um parente de Covid e está super assustada e ele não tem a opção também de dizer, eu não posso mais ir presencialmente, tem que ir. E aí ele falou, essa retomada atual não me parece natural. Ver tudo aberto quando eu vou fazer pautas cotidianas, tipo, abriu tal coisa nova, tal coisa não sei o que, coisas entre aspas normais, é como se fosse andar num carro em movimento pegando fogo. Eu adorei isso. E aí, adorei assim, o que ele falou. A intensidade, a A força. intensidade, isso. Sei que tive uma situação privilegiada, eu ia de carro e levava minha própria marmita, então pude escolher onde me expor nesse sentido, mas não tive como não ter medo, e ainda tenho muito medo pela minha esposa. Esse foi um jornalista que estava no comitê de crise, e a enfermeira que falava que contou que no primeiro dia de hospital dela, de trabalho, que ela trabalha no hospital de campanha desde março, ela chorou, morreu de chorar o dia inteiro, atendia as pessoas morrendo de chorar, e que depois, com o tempo, ela começou a entender que precisava separar no dia um único momento onde ela podia fazer xixi e beber água, por conta de todo o EPI que ela tinha que usar e que só tinha um, no caso, dois. Se trocasse aquilo para fazer xixi ou beber água, você tinha que botar todo novo, jogar tudo fora. Então, existia toda essa equação que você precisava montar ali, se valia realmente a pena aquele xixi e tudo mais, e aí ela começou aos poucos ir fazendo essa agenda, vamos dizer assim, para fazer um xixi e beber uma água, assim. E também isso queria trazer esta fala. Legal. Eu acho que é importante, né, justamente através desses três olhares, né, desses três depoimentos, esse senso de realidade, pelo seguinte, né, eu vou pegar o último gancho que foi da enfermeira, né. Eu pessoalmente fui covidiano, né, para fazer uma brincadeira quase como um time, né. Fiquei 2 dias internado, sendo 10 dias entubados, né. Então não foi um processo fácil, simples, principalmente para minha família. E, ao mesmo tempo, né, foi um processo muito interessante em relação à proximidade com os profissionais de saúde, né? E, obviamente, como a gente é pesquisador, a gente gosta, né, Paulo, de número e tudo mais, né? Então, primeiro pela fala, né, de quem eu tive minimamente, né, a possibilidade de conversar, porque é um processo de isolamento, né, de distanciamento social, sanitário, né, uma coisa impressionante. E eu não sei se todos sabem, mas mais ou menos 84,6% da frente de saúde, né, enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, são mulheres, né? E não é coincidência que, obviamente, nesse processo todo, né, eu tive, né, e todas as pessoas que eu tive contato depois, até partilhando um pouco dessa experiência, né, teve notoriamente a presença feminina nesse combate à Covid, né? E o que foi mais interessante, que eu acho que é o que ela comentou em relação ao xixi, né, ao poder ter um tempo para si, né, é que proporcionalmente ela se dedicou um tempo muito maior para cuidar, né? Inclusive um tempo maior a cuidar de alguém que estava ali enfermo com necessidades e muito menos para a família. Porque eu tive relatos durante esse processo, né, de enfermeiras dizendo que estavam saindo às 4 da manhã do hospital, pegavam um transporte público porque precisavam acessar, né, as suas residências, né, e uma delas especialmente contou que ela estava ainda, né, pré-trajada com uniforme,
né? Não com o EPI, mas dava-se para ver que é uma profissional de saúde. Um senhor no metrô levantou e espirrou em cima dela, né? Ela falou assim para mim que aquele espirro significou tanta coisa para ela, né? Acho que até a questão desrespeitosa em relação à condição realmente desse distrato da saúde, né? Então, eu acho que esse gancho da enfermeira, do relato da enfermeira, volta também a essa questão da nossa saúde, né? Como saúde mental, né? Eu acho que é uma grande estampa, né? E aí trazendo aos dois outros exemplos, né? Tanto do jornalista quanto, né, da empregada doméstica, né, a gente mostra, de novo, na questão coletiva, que a nossa saúde mental está muito alterada, né, porque assim como foram inúmeras casas reformadas por inúmeros pedreiros, né, encanadores que circularam a cidade, né, que cruzaram realmente para ter aquele mínimo valor que foi tirado justamente de um ganho normal, né, justamente para conceber essa oportunidade, né, de fazer o meu ambiente, já que está tudo parado, né, não tem nada parado, pelo contrário, estava um agito, estava um caos, estava uma terceira guerra mundial tudo lá fora. Mas, né, esse olhar mais privado, né, de novo, mais autocêntrico, faz com que, na realidade, faça todo sentido eu reformar, né? Então, acho que esses três exemplos, né, corroboram para a questão da saúde, né? E a gente tem tantas questões ligadas ao combate ao corona, né, ao Covid, de uma forma tão emblemática, né, tão sanitária, precisamos da vacina. E a nossa vacina do dia a dia? Como a gente segura a falta de dinheiro, a falta de, como eu falei, de saneamento básico, né, a falta de empatia, né, a falta de ética, né, corrupção, né? Então, tudo isso também acelerou um processo de alteração mental, né? Eu lembro das primeiras pessoas comentando sobre, não, eu fui no supermercado, eu pus 4 máscaras, né, porque eu não queria que ninguém encostasse em mim. Mas o que me chama a atenção, né, é que justamente isso acontecia sem máscara 6 meses antes, né? A gente se aglomerou no carnaval para dançar no bloquinho, né? Mas a gente passou pelo cara que estava deitado no centro das grandes cidades, né? E fez xixi do lado dele. Então, de novo, né? Para mim, né? De uma maneira como pesquisador, não é somente uma fala sobre realmente um combate a um vírus. Tem outra coisa que a gente precisa discutir e pensar muito seriamente, que é essa nossa saúde ambiental, inclusive, né? A gente perdeu a nossa noção de novo do território e fronteira, mas realmente como uma coisa a ser guardada, né? A ser preservada. É você lá e eu aqui. Você não entra, né? Eu vou colocar meu hostess para você não me acessar, né? E aí, ao mesmo tempo, né? Como é que esses ambientes, de algum jeito, eles foram negados de alguma forma para todos, né? Justamente por uma questão de acessibilidade, né? E aí, quando a gente retoma a oportunidade de corroborar, né, de melhorar aí a nossa visão sobre essa possibilidade de um ambiente realmente coletivo, a gente volta a afirmar esse distanciamento, né, esse isolamento. Então, assim, o isolamento, ele foi temporário por uma questão sanitária, né, mas ele persiste como um isolamento moral, social, né, como a gente brincou sobre a questão dos quadrinhos, que é muito sério. Não, vem ficar aqui em casa, que está muito mais seguro. Seguro para quem? Né? Porque, assim, eu venho para cá, mas tem mais 5 pessoas morando num cômodo. Eu li uma história nesse meio tempo, já trazendo, que eu acho que é uma fala que também a gente precisa conversar, sobre a questão da educação das crianças. Não, porque a aula online, a prefeitura, o Estado vai entregar material, né? A gente tem caso de crianças que, sem papel, começaram a desenhar na parede. Escrever o próprio nome na parede, em um cômodo, porque é o espaço que existe ali, né? E aí, assim, não, mas aí quando ela cansou de escrever no cômodo, eu deixei ela brincar com as outras crianças, porque eu não tinha não tinha mais, né? Como lidar com aquilo. Então, existe, assim, realmente tem algumas camadas, e aí eu volto de novo à questão da saúde mental, né? De como isso, coletivamente, urbanisticamente, né? Precisa ser tratado, né? Então, assim, de novo, é uma oportunidade, assim, única,
né, de realmente a gente entender essas camadas nossas de sanidade, né, porque eu acho que existem processos que se mantêm insanos, né, por uma questão de conveniência, né, e a gravidade do que a gente está passando tem outra premissa, tem outra necessidade, né, que é nos manter sãos, justamente para que a gente tenha a apreensão desses dados, dessas informações, né, dessas mulheres, desses homens, dessas crianças, desses travestis, dessas pessoas que estão na rua, dos motoboys, né, como questão de visibilidade, de existência. A gente está num debate de existência, gente, de coexistência, né? É muito sério. O Pantanal é simbólico, né? Nossa, estou super mal que a onça, tal, tal, tal. Gente, quer um aprendizado maior que uma floresta, de um bioma, de coexistências, né? Então, assim, várias onças, né, urba, humanamente falando, foram queimadas, foram mortas, né, estão aí aleijadas, né, por dentro, e estão seguindo na floresta. O problema é o nosso entendimento do que é a floresta, né, do que é essa espacialidade de onde a gente está. Né? Então, para mim, tem uma questão muito séria, né, na questão da saúde. Eu acho que eu fico até agradecido da oportunidade de você trazer esses 3 relatos, porque, para mim, eles, de uma maneira muito estratégica, eles trazem 3 camadas importantes para a gente entender como essa saúde nos impacta como ambiente, né, como existência. Qual é a nossa existência? Como a gente coexiste? Vamos conversar sobre? Vamos abrir o diálogo? É isso. Exatamente. E isso traz toda a discussão que a gente puxou no início do coletivo, né? E como você puxou das crianças, eu também não podia deixar de pontuar, e me parece que tudo volta para o recorte racial, social, né? Que está intimamente ligada, do menino Miguel, né? E da sua simbólica morte, da simbólica e real, não é só simbólica, ele realmente morreu, né? Os cachorros dela Mas estão bem, viu? Os 2 e cachorrinhos a estão unha, e a ótimos. unha dela tá feita, né? E a unha Exato, dela que é o tá mais feita. importante. Isso. Então, acho que entra nessa questão também de que vai para o conjunto de quem cuida e tudo mais, e dessa estrutura também do cuidado feminino e negro e servil. E quando a gente está falando também, você está falando do corpo, falei, só para não perder o gancho, a última coisa que eu vou falar é uma fala também da enfermeira, que ela encerrou um áudio. Eu pedi para essas pessoas me mandarem áudios, né? Fiz 3 perguntas e me mandaram áudio. A pesquisadora contando a metodologia da pesquisa, né? Não é triste a pessoa. Mas aí ela me falou o seguinte: como vocês podem ver, ela achou que eu ia dar play no áudio. Então ela fez um depoimento bem grande falando tipo, geral. Então, como vocês podem ver, eu coloquei o meu corpo e minha saúde para jogo. E sou muito comovida com todas as mortes que acontecem todos os dias. Mas é o corpo, né? E aí nisso eu acho que traz essa dimensão também desse corpo, e principalmente o feminino nessa questão de cuidado, que ele é um território de batalha, né? Sim. Em muitos aspectos, e nesse sentido de luta pela continuidade, existência e vida. E, enfim, só para não, se não se deixar, eu vou falando. Então, vou parar, Mi, se você quiser continuar. Gente, haja inteligência emocional, né? Porque a gente vai ouvindo as coisas, vai mexendo muito forte, né? Porque são pessoas que têm família, e a gente que, que tem o mínimo de abertura para reflexão, o mínimo de conscientização, o mínimo de empatia, olha para esses casos e fala assim, o que está acontecendo, né? Eu acho que, como a Lê disse, o Covid veio e escancarou. Eu gosto muito quando ele traz essa expressão. Mas ele também escancarou, não só esses casos, mas ele escancarou a violência psicológica constante que a gente vive. E que ela vem maquiada por N outras ações em que as pessoas acham... A gente tem definições, muitas vezes, sociais, em que são ações que são cool, que assim, você não é dessa tribo, então não é tão legal, então porque o meme não sei o quê, porque bullying aí não sei o quê. As pessoas elas vão atribuindo
como mimimis, já que elas não sentem aquela dor, né? Ou como problematizações desnecessárias, e, na verdade, é o caos do cenário da violência emocional. Se a gente pegar o resultado de tudo isso, como que a gente fala em saúde mental? Não tem possibilidade, gente. A gente está o tempo inteiro tentando equilibrar coisas que são praticamente impossíveis de serem equilibradas quando a gente junta tudo isso. Porque a gente trouxe pontos de vista em que a gente fala do nosso corpo, a gente fala enquanto biologia, né? A gente fala enquanto mente, a gente fala enquanto espírito, a gente fala enquanto espaço, ou seja, tudo que me cerca e tudo que me constitui tá com problema. Tem pontos em que precisam ser tratados de forma muito intensa, não é algo que é atenuante, não. É algo que, assim, se não se tem uma tomada de conscientização, uma tomada efetiva de ação e de reflexão de que, eu preciso fazer parte de uma mudança rápida, efetiva e disciplinada, porque não é uma mudança fácil de ser feita, a gente precisa, né, dessa constância para que isso, de fato, melhore. Isso não vai melhorar nunca, nunca. Dessa polarização em relação à nossa política, que dificulta muito mais ainda a gente conseguir construir caminhos e construir pontes para que esses problemas, de fato, sejam tratados com essa questão do coletivo, desse senso coletivo, né? Desse senso comum. A gente precisa trazer à tona, de novo, esse ponto. Né? O quanto que a gente pode tratar essa questão, né, desse impacto psicológico que a gente tem. Enquanto vocês foram falando, eu fui colocando algumas coisas até de rotina, né? Quando a gente pediu uma pizza no ano passado, se o motoboy buzinava quando chegava na sua porta, ele fazia bip, ou ele fazia, sei lá, bip, bip, bip. Gente, quando o motoboy agora faz entregas, principalmente aqui na minha rua, eu moro numa casa de rua, às vezes é 11 horas da noite, a pessoa está trabalhando 11h30, entregando alimentação. Ele faz bi, 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 bi. Qual é a leitura que a maioria das pessoas fazem? Olha o barulho, eu não acredito. Não. Qual é a leitura? Ou o estresse que essa pessoa está vivenciando, que essa pessoa está aberta, né? Tá passando, como está a vida dela para ela representar sonoramente em uma ferramenta quando ela chega às 11h30 da noite na sua casa para entregar seu alimento. Eu não estou dizendo, não estou colocando aqui certo ou errado, isso é um ponto muito importante, porque existem contextos que a gente vivencia e necessidades, ok? Mas o fato é, essa reflexão do nosso papel traz menos julgamento e traz melhorias no processo. Eu me mudei durante a pandemia de casa, saí do interior de São Paulo, vim morar em São Paulo, capital, novamente, e a gente comprou um guarda-roupa, né? Nessa que o guarda-roupa veio ser entregue aqui na minha casa, veio através da empresa de logística que estava trabalhando na pandemia, os trabalhadores vieram entregar, chegou um caminhão, e assim, eu tenho um bebê de 1 ano e 6 meses, ele estava dormindo. Ele tocou 5 vezes a campainha. 5. Aí uma casa que estava tranquila, de repente eu saltei, o bebê começou a chorar, ele começou a fazer barulho lá embaixo. Aí esse caos que às vezes a pessoa estava vivendo, porque pegou trânsito, porque talvez não quisesse sair de casa, porque tem acontecido. Qual o contexto que essa pessoa está vivendo, que poderia muitas vezes ser caótico, é transferido. E quantas transferências desse caos por dia a gente recebe, a gente troca, a gente compartilha, sem perceber. Por isso que essa reflexão do senso coletivo, ela tem que ser intencional. Ela tem que acontecer. A pessoa tem que olhar, muitas vezes, e falar assim, nossa, aconteceu tal coisa. Não, ele não presta atenção. Olha, vamos prestar atenção primeiro no contexto que está acontecendo. Essa violência psicológica o tempo inteiro, ela só melhora se a gente consegue olhar para os nossos espaços, olhar para as nossas pessoas, e são nossas, porque nós somos, né, irmãos nessa vida, digamos assim, né? Então, o quanto que a gente consegue olhar para o outro e perceber essa possibilidade de melhora, não de um julgamento de imediato, né? Putz, aquela pessoa de fato está fazendo o que ela pode fazer de melhor. E eu, nesse dia, eu virei pro cara, eu fiquei muito nervosa que o bebê acordou, mas eu respirei fundo e falei, ok.
Falei, me explica uma coisa, por que você apertou 5 vezes a minha campainha? Talvez você não saiba, mas eu tenho um bebê de 1 ano e meio, agora ele está chorando e vai demorar mais para eu poder te atender. Ele, ai, desculpa. Eu falei, ok, você não sabe o que estava acontecendo, mas eu vou pedir para você repensar um pouco mais. Você está com sede? Você quer alguma coisa? Por que você está agitado? Aí ele, não, foi a correria. Eu vou esperar um pouquinho aqui no caminhão, aí você me avisa. Então, assim, dá para a gente lidar com a situação, mas o quanto que a gente está disponível para isso, né? E assim, que a pergunta, né, do remoto para quem todas as suas todos os seus desdobramentos, o quanto que eu estou enxergando esse outro, olhando para essa outra pessoa, né, de fato, com essa tomada de consciência, quais são as ações que eu posso fazer para mudar? E aí eu fico, quando a gente falou das simbologias, a gente comentou das máscaras, eu lembro que quando a gente fez o nosso bate-papo, né, o primeiro antes da gente vir para a live hoje, o Ale comentou sobre as máscaras, né? Quem usa e quem produz. A pessoa paga máscara super cara, tecido XPTO, nananana, é produzido por quem e aonde, queridos? Né? Então, assim, essa coisa da glamuralização desnecessária, né? No final das contas, para mim, um símbolo muito forte da máscara é que a máscara está escondendo a moral das pessoas, né? Elas colocam a máscara e elas ficam só trabalhando com aquele olhar aqui. O que elas querem dizer com esse olho? Como que a gente faz esse contato moral? Como que a gente atua de forma moral e de fato, respeitando o outro, respeitando esses aspectos sociais, olhando para esses pontos, né, econômicos, etc. Eu acho que me veio muito, muito forte, né? Muito forte. Por isso que eu falei, gente, haja inteligência emocional para lidar com tudo isso. A enfermeira fala, eu coloquei o meu corpo, eu coloquei a minha vida, né? Eu me dediquei para isso. O Ale, o tempo que ele passou no hospital, né? Todo esse processo que foi vivenciado. Quanto que, pelo amor de Deus, gente, no mínimo respeito, né? É o mínimo, são valores. E a gente vai construindo as outras coisas a partir de uma reflexão de base, de base. Enquanto que a gente fala de base da pirâmide, sei lá, de Maslow, por exemplo, a gente olhar para a pirâmide de valores, respeito é o mínimo para se viver sociedade. Caso você não queira, você precisa repensar onde que você quer viver. Esse é um ponto importante. Acho que é isso da minha contribuição. Perfeita. Só dois ganchos sobre a fala da Michelle. Eu acho que a questão da máscara também, né, falando de simbologia, tem a questão do veto da voz, da distorção da voz, né? E é muito interessante porque, como eu brinquei, aquela questão dos sentidos, né? Os outros sentidos, eles ficam conversa totalmente, né? Essa questão de que a gente não se manifesta por outros, né? Porque esse daqui está blindado, né? E eu acho que a Michelle também comentou sobre a questão do trabalhador de logística e tudo mais, é que existe uma camada corporativa também que precisa ser tocada sobre o que está acontecendo, né? Então, existe uma relação capitalista bastante selvagem, né? Que implica que justamente quanto mais viagens eu fizer em menos tempo, né? Mais eu ganho, né? E, obviamente, né? Por uma questão de marketplace, enfim, isso faz todo sentido dentro de uma corporação, né? Mais barato, né? Terceirizar é melhor, mas assim, estatisticamente a gente teve mais acidentes, né? Por pessoas que estão exaustas, né? Enfim, e também sobre os entregadores, né? A gente tem também, falando de números, 52% dos entregadores oficiais, né? Ou pelo menos citados aí em pesquisas, trabalham 7 dias por semana, ininterruptos. 52%, né? O restante trabalha 6. Mais uma Então, desumanização, né? pois é, né? E eu acho que assim, até inaugurando isso, né? E a gente falou de quadrinhos, falou de realmente inteligência emocional, território e tudo mais, né? Nas oportunidades que eu tive de participar de alguns salões de conversa, que eu sempre agradeço, porque é quando a gente começa, né? A possibilitar diálogos, aprender com outras pessoas e tudo mais, né? Uma coisa que sempre me incomodou, né, e eu falei isso e vou aproveitar para falar, foi essa questão midiática de falar do novo normal, né, que na realidade é uma balela, né, na realidade volta a nossa fala inicial, né, de eu quero voltar ao que eu era,
né? Então, isso é um retrocesso orgânico, gente, desculpa, né? Então, assim, né, no nosso warm-up, a gente estava falando, então, tá, então vamos entender esse novo normal, mas a partir de uma nova moral para esse novo normal, né? Porque se a gente estava falando justamente de uma falta de percepção antes da pandemia, que já se colocava um reconhecimento muito deficitário sobre o outro, né? Essa relação de pertencimento, até como ser humano, né? Pensando realmente na questão mais humana sobre a desumanidade de algumas relações sociais, né? Quando a gente fala dessa nova moral, né? Parece que a gente puxa alguma coisa do tipo de que as pessoas, na realidade, elas começam a olhar de uma forma redentora, né? O que passaram e o que está por vir vai melhorar para todos, né? Sem uma mudança de novo de olhar, né? Então, assim, eu quero retomar, né? O que eu era antes, né? O meu lazer, a minha relação com as pessoas, né? Mas eu tenho consciência de que o mundo está doente, né? Então, as minhas atitudes, na realidade, vão ser diferentes, né? Por isso que eu posto no Insta, né? Por isso que a rede social suporta o meu discurso. Então, assim, é uma zona muito perigosa de estabelecimento de moral, né? Porque se a gente pega, por exemplo, condições filosóficas, né? Antropológicas, enfim, sobre essa questão de moral, né? A gente fala de direitos, de deveres, de análises profundamente sociais que colocam essa moral como algo vigente, né? Até espiritualmente, religiosamente falando, né? Então, de novo, a gente fala de uma distopia de liberdade. A minha liberdade, né, precisa ser privilegiada justamente pelo status de consciência do que eu tenho sobre o que eu passei, né? E de novo eu bato, né, que essa questão dessa nova moral, ela não é coletiva, ela não coloca o coletivo também novamente, né? Ou como já deveria ter sido colocada, né? Realmente como um status de percepção, né? De realmente de aflorar outras possibilidades de reconhecimento, né? Então, assim, isso provoca uma zona muito, muito perigosa, e a gente vê movimentos mundiais, por exemplo, de extrema-direita, fascistas, né? E que realmente foram acelerados também por uma questão pandêmica, né? De que realmente o meu privilégio tem que ser privilegiado, ele tem que ser ouvido. Então, o status de voz, né? Ele, de novo, né? Ele não se mantém da maneira que ele realmente deveria ser, né? Então, as pessoas começam a trabalhar nessa nova possibilidade, né, de consciência moral a partir realmente das mazelas dos outros, né? Então, assim, a periferia, por exemplo, ela não participa dessa nova moral, a não ser como realmente como uma possibilidade de protagonismo, né, secundário, de suportar justamente essa minha liberdade. Eu fui para a praia e deixei a Maria limpando, né? Nem tive contato, né? Porque quando eu precisava ver o sol, né? Eu vou colocar aquela música bacana no Stories e mostrar que realmente a coisa tá melhor, né? Então eu acho que essa confusão imagética que a gente vive hoje de projeção é muito, muito complicada e muito perigosa, né? Porque ela realmente ela distorce essa questão de valores e moral, né? No sentido mais primitivo da palavra, né, da possibilidade de nos organizarmos realmente com uma consciência, quando eu falo moral é consciência, né, de uma maneira realmente ativada para esse coletivo, ativada como possibilidade futura. Né? Então, assim, é aquele movimento que a gente faz um grande esforço para andar 1 centímetro, né, 1 centímetro. Então, isso é muito complicado. Né? Então, acho que, na minha visão, né, dentro do que eu tenho olhado, até de uma forma muito delicada, né? Essa moralidade, né? Ela esbarra de novo na condição espacial, na condição do território, né? Na condição do entendimento, né? Não é à toa que, ao mesmo tempo que a gente tem esse não reconhecimento da, da, da nossa possibilidade do outro, tantas vozes, tantos movimentos têm surgido no mundo de uma maneira tão emblemática, tão forte, elegendo presidentes, né? Ou presidentas, né? Vamos assim dizer, né? Pessoas que, na realidade, começam a reconhecer que nessa coletividade está a mudança para um bem-estar social realmente, né, consciente, né? Com todas as possibilidades que isso pode ter ou não ter, né? Mas ainda assim é um passo positivo,
né? Então, eu acho que, assim, essa confusão, né, de imagens, né, esse embaralhamento que a gente faz, esse blur que a gente insiste em manter, né, eu acho que realmente é a posição mais negacionista que a gente pode ter sobre a realidade que a gente está vivendo. Tá? Então, essa brincadeira da nova moral, do novo normal, né, só coloca a gente num retrocesso ainda maior de como a gente entrou nessa pandemia. Exatamente. Eu adoro essa fala do Alê, do novo normal versus nova moral, é muito, muito boa. E, e fica aí a pergunta também, né? E quem é que pode definir essa nova moral, se não o coletivo? E quando a gente está passando por essa crise de coletividade, que vem dessa crise de sentido, dessa ausência de valores e objetivos em comum e tal, quem que pode definir essa nova moral, a não ser quem, além de quem está no poder, não é isso? Então, entra uma discussão aí também de relação de poder, que também permeia toda essa força tipo, do poder, ela está agindo durante todo esse caminho de remoto, distanciamento, quem é que tem que ir, o que é essencial e tal. Então, existe essa dimensão também do poder que ele age como muito definidor de quem vai morrer, né? Também. Então, eu penso muito que quando a gente traz toda essa discussão, e eu fiquei pensando também, comentaram nos comentários sobre a metáfora da floresta, muito boa também, que o Ale trouxe, de que a gente precisa entender nessa floresta, e que me parece que a gente perde a humanidade, e aí tentando puxar a floresta para esse sentido de sobrevivência, né? Então a gente perde essa humanidade nesse contexto, porque fica meio que um ciclo de cadeia alimentar, sabe? Quem que está morrendo? Quem que está se expondo? Né? Quem que está indo lá? E vem aquela pirâmide também que a Mi falou e tal. Então, indo por essa questão de analogias, de metáforas, eu vejo também que essa floresta, estamos todos, de certa forma, sendo predadores, né? Em alguns aspectos, e repensar isso e decidir se colocar em outra posição é urgente, né? E necessário. Então, pensar nessas relações de poder e como que a gente pode retomar e resgatar esse coletivo. Me faz todo sentido o que você trouxe. Muito mais, sim, absolutamente. Porque o quanto que a gente consegue... Eu acho que é conectar, eu não consigo enxergar encontrar uma outra palavra nesse momento, né? Conectar essas reflexões, essas ressignificações, essas possibilidades para cada um e transformar isso em único. Ao mesmo tempo, quando você começou a falar, você falou das relações de poder. A gente tem o nosso papel enquanto indivíduo para tentar fazer essa mudança, mas existem os papéis de figuras de poder, né, máximas, digamos assim, que tem que fazer esses desdobramentos claros, né? Por que a gente teve um aumento da violência desde que determinadas pessoas estão no poder? Porque a gente entende que existe uma liberdade maior para isso, né? Então a gente vai ressignificando esses processos. O quanto que a gente consegue hoje ter esse poder individual para a mudança, o poder de influenciar para a mudança também é importante. Então, quando eu estava, a professora Catiúcia, eu estou fazendo algumas aulas de filosofia africana, né? Ela fala muito, antes de você querer transformar o mundo, você primeiro tem que querer transformar o seu quilombo, né? Eu acho super bonito quando ela fala isso, e é de fato, quanto que a gente gera essa consciência, por exemplo, nos próximos, e aí, quando eu falo de família, e não estou falando simplesmente da família, que a gente tem exemplo, pai, mãe, filhos, felizes. O que você chama de família e você quer transformar como? Com quem? Onde? Né? Quantas pessoas hoje participam de tantos trabalhos, por exemplo, voluntários, mas conseguem transformar a realidade que está acontecendo ali? Que tipo de orientação você faz com essas pessoas?
putz, eu faço trabalhos com jovens, principalmente se forem jovens periféricos, você entendendo a realidade que essas pessoas estão, você muitas vezes é uma figura de poder. E quanto que você consegue gerar essa reflexão e consegue gerar essa mudança, essa ação especificamente? Eu fiz uma proposta para uma grande empresa há 2 semanas, em que a gente estava justamente falando da formação de jovens, o quanto que ela falou assim, olha, é uma das pessoas, né, que trouxe o problema para a gente pensar na solução dentro da consultoria. Eu sei que a gente precisa focar num trabalho para melhorar a vida desse jovem, para quebrar esse ciclo do racismo estrutural. Mas eu não sei o que fazer, não sei como. Eu, enquanto uma grande empresa, que ferramentas que eu faço? Como que eu consigo representar isso? Porque, assim como a fala, por exemplo, de poder da Cristina do Nubank, falou, não consigo encontrar pessoas negras para eu contratar, isso reflete que eu não consigo formar jovens negros. Então, assim, o quanto que esse modelo da fala do poder a gente tem que trabalhar. E aí vem, quando eu falo desse poder interior, daquela mudança que a gente quer fazer, é isso. Então, a gente vem e fala, olha, preciso transformar essa realidade. Você já pensou que a gente pode fazer assim, assim, assim? Qual que é o seu contexto? Por que a gente pode fazer desse jeito? Por que a gente pode conduzir? E a gente vai co-criando essas soluções. E isso, para mim, vem muito claro desse contexto que você trouxe. Dá para a gente gerar essas reflexões, dá para a gente fazer essas mudanças em nossos espaços de poder, e que, aos poucos, a gente vai gerando essa transformação. E se a gente não consegue que a transformação venha de cima para baixo, a gente começa a fazer a transformação de baixo para cima, né? A gente tem aí história feita muitas vezes dessa forma, não é agora, e num momento como esse, que está o mundo inteiro, o planeta inteiro passando por isso, e a gente não vai ter uma atuação mais efetiva nesse cenário. Me vem muito isso agora. Eu acho que faz todo sentido o que você está trazendo, né? E eu acho que tem uma relação muito importante que a gente precisa adotar justamente nessa possibilidade do espaço de voz, que é a evocação da responsabilidade social, né? Então, assim, muitos profissionais, né, e a gente está falando realmente de um privilégio, né, precisam voltar, né, a experienciar justamente as profissões, justamente seus dobramentos profissionais corporativos dentro de uma perspectiva de responsabilidade social. E não é propósito, né? Existe uma fala corporativa muito grande em relação ao propósito, mas é um entendimento do que é ser responsável socialmente, né? Isso muda todo o entendimento de uma estrutura, seja de uma empresa, seja justamente da empresa frente aos seus colaboradores, em relação a esse ecossistema que essa empresa tem, mesmo dentro do sistema capitalista, né? Do qual a gente tem uma série de dúvidas sobre a funcionalidade e a violência, né? Então, assim, tem até algumas falas que são interessantes, né? Que o sistema capitalista ele não morre de assassinato, né? Ele não morre de morte matada, né? Então, assim, não é uma coisa muito simples da gente repensar, mas ao mesmo tempo, dentro dessa estrutura dura, né? A gente tem fissuras e uma delas é justamente esse entendimento qual é o nosso papel social, né? Tem uma coisa importante que a Michelle trouxe sobre a questão da formação, que eu acho que até pela tangência da gente, a gente, né, dentro de imagino que ela também, né, dentro de uma família, né, somos os primeiros universitários, né? Então, quando a gente tocava isso, por exemplo, dentro de uma universidade, né, as pessoas ficavam chocadas. Você, como, né? Eu particularmente fiz uma universidade pública, né? Então foi uma jornada muito, né, delicada, né? Eu tive que realmente estudar muito para tal, né? Isso me garantiu realmente uma oportunidade muito grande para entender certas estruturas, né? De como certos acessos são importantes. Nesse caso, né, trazendo essa questão do acesso, né, essa questão pandêmica trouxe para a gente uma situação de não educação periférica muito, muito delicada, né? Porque justamente dentro dessa questão da acessibilidade, né, online, das aulas, por que não, do remoto, do material que chega e não chega e tudo mais, a gente tem, pensando em Anéis, usando como São Paulo,
numa diferença de menos de 30 quilômetros, de 20 quilômetros, pessoas que estão, né, com tablets, computadores e tudo mais, banda larga, né, num plano familiar, e 20 quilômetros apenas, né, pessoas que estão escrevendo na parede, né, e obviamente mães, pais, estruturas familiares aí diversas que estão deixando seus lares, delegando justamente essa questão educacional, porque uma vez que não tem essa oportunidade de acesso, né, e muitas vezes é muito difícil, que a gente vai falar, alimentar, né? Porque realmente a garantia da merenda faz parte dessa jornada também de aprendizagem, né? Se volta para casa justamente como esse novo palco, que ele não é escola, ele não é casa, né? No sentido de lar, de abrigo, de possibilidades. Ele não me faz, não fomenta o crescimento, e ainda eu tenho várias dificuldades a serem triadas, que é justamente a impossibilidade do trabalho, né? A impossibilidade de acessar os filhos à educação, né? A impossibilidade diária, né? A gente está falando de um cômodo, gente, né? E a gente precisa entender espacialidade. Isso não é uma menção somente para os especialistas, como um arquiteto, né? Estou falando por mim que eu posso puxar a brasa para mim, né? Mas eu estou falando de reconhecimento de espaço, né? O que que é essa área? O que que acontece ali, né? E aí dentro disso, né? Essa impossibilidade, sim, né? Vai gerar uma delicadeza justamente dessa retomada numa possível aula presencial, né? São jovens que já têm uma dificuldade, né, muito grande de uma jornada completa, né, de educação, até a possível acessibilidade, né, a um ensino superior, que eu nem vou entrar em estatísticas, porque é assustador, né? A Djamila falou, por exemplo, no Roda Viva, sobre a questão dos acessos de pesquisadores negros, assim, assim de conta nos dedos, né? Mas isso é uma outra laje, né? Mas o que eu quero dizer é que assim existe, pensando até numa competitividade futura, justamente, né, de acesso, né, já uma outra grande perda, ou seja, em condições normais, né, nós já tínhamos uma dificuldade dentro de um sistema deficitário, né, seja estatal, seja municipal, seja federal, e a pandemia retardou isso mais ainda, né? E não estou falando, por exemplo, de uma centralidade como São Paulo, eu estou falando de uma aldeia indígena que, na realidade, teve que pegar barco justamente para garantir o mínimo de acessibilidade, de informação ali para aquela criança. Então, assim, de novo, pensar essa estrutura da educação neste momento também merece uma fala, né, muito importante de entendimento de como a nossa sociedade está se estruturando, né? Porque, assim, de uma maneira, de novo, né, negacionista, né, esse número gigante de jovens, de crianças, de famílias aí, né, acabaram tendo um suporte, né, e isso é muito sério, das próprias comunidades. Nós tivemos várias ações, inclusive colocadas na mídia, seja Heliópolis, seja outros grandes centros aí de concentração, né, de pessoas, né, em situações mais frágeis, né, que justamente a comunidade se ajudou, às vezes para trabalhar, às vezes para educar, às vezes para alimentar, né? Então, assim, de novo, né? Eu volto que a nossa nova moral, né? Como a Paulinha falou, para onde está, né? Isso é uma questão de poder, né? Gente, para começo de assunto, poder como disciplina é uma disciplina multidisciplinar. Então, assim, a gente precisa começar a abrir a nossa visão de uma maneira multidisciplinar, inclusive para entender o poder, né? Então, eu acho que a falta de informação, a falta de dados, né, nos coloca justamente nesse binômio de entender o que a gente quer, né? Porque eu acho que, assim, se você realmente tem o mínimo de acesso a essas informações, numa dose de realidade da qual ela impacta você, justamente pela responsabilidade social de você ver uma pessoa realmente em uma dificuldade e não ajudar, aí sim a gente está falando de uma nova moral, né? E moral, de novo, eu estou falando no viés da consciência, né? Desse status de consciência, né? Então, acho que a gente tem que parar de pensamentos utópicos. E a nossa dose de realidade, ela está muito grande, né? Ela é dura, né? Ela nos esfrega na cara, né? E eu acho que realmente esse reconhecimento que a gente precisa do outro em todas as falas, né? Nas mulheres, falando de gênero, falando
realmente de questões raciais e tudo mais, né? Eu acho que ele se faz mais do que urgente, ele é necessário. Não estou sendo demagogo na minha fala, pelo contrário, isso corta, né? Estou falando de uma pessoa que vivenciou isso na carne, né? Desde a sua formação, desde a sua infância, né? Então, assim, eu consegui ter o mínimo de evolução a partir do momento que a gente começou a ter esse olhar mais sinérgico, mais sistêmico sobre tudo o que está acontecendo, né? Isso é evolução, e isso talvez seja o que a Paulinha puxou em relação como que é esse acesso da coletividade, né? Nos Estados Unidos a gente tem falas muito grandes, né? Então, muito fortes em relação a isso, de que essa revolução, né, ela vem justamente de quem não tem poder, né? A gente teve viradas aí, falando da eleição americana, em estados em que eram realmente negadas a fala negra, por exemplo, o Georgia, né? E quem ajudou justamente a crescer essa visão foram jovens que tiveram acesso à informação, à universidade, à tecnologia, né? E entenderam justamente um novo mapa mental geográfico de desigualdade, que é isso que a gente tem que colocar para todos. Esse mapa de desigualdade não é para o geógrafo, não é para quem está na universidade, né? É para quem está literalmente varrendo a rua. Ele tem que entender o que é rua, entendeu? Ele tem que entender o que é aquele lugar, né? E ele tem que ser visível, ele tem que se tornar visível. E é o reconhecimento desse mapa. Esse mapa para todo mundo que vive em sociedade, né? Não é realmente de geógrafo, é para a busca do coletivo, vai por esse mapeamento. Pode falar, me desculpa. Imagina, estou concordando. É que foi engraçado, acho que foi uma conexão aqui que saiu da Leva para mim, assim, é bem normal isso acontecer. Que ele falou do invisível e eu estava aqui com a invisibilidade, né? Eu acho que grandes lições aprendidas e grandes toques, dicas, se a gente pode dizer desse jeito, que ficam o quanto que você, pela sua falta de reflexão, falta de consciência, torna ainda mais invisível o invisível e tornam pessoas, situações, contextos, serviços e etc. importantes e invisíveis também, em função dessa sua falta de coletividade, né? Desse seu senso de coletividade. Então fica a dica dessa reflexão importante em relação a isso. Não crie mais invisibilidades, pelo contrário, traga visões, traga visibilidade, e puxando a sardinha para o meu lado psicóloga, crie... Miopia tem cura, né, Mi? Miopia tem cura, exatamente. E com isso, crie e respeite os espaços psicológicos das pessoas. A gente está aqui falando muito de um espaço, muitas vezes físico, mas o espaço psicológico ele é absolutamente importante. Quando a gente tem uma criança desenhando na parede de casa, a mãe surta por isso. Mas para a criança conseguir essa tranquilidade de desenhar na parede de casa, de colocar o seu mundo interior para fora daquela parede, existe algum tipo de espaço psicológico e uma representatividade enorme naquilo, dentro desse caos pandêmico que a gente está. Que eu falei que a gente tem que estar em constante violência psicológica. Mas como que a mãe, o pai ou quem for que seja com essa criança consegue reconhecer isso? Ela não tem o próprio espaço psicológico para existir. Se ela não tem o próprio, como que ela vai reconhecer o outro, né? Então, isso é muito importante. Eu sei que é muito forte ao mesmo tempo, né? Mas isso é muito importante, o quanto que a gente consegue reconhecer no outro. Então, traga essa visibilidade e traga esse espaço psicológico, né? Para criar esse senso coletivo. Acho que a gente vai para essa tríade aí, super importante, que a gente consegue trabalhar a solucionar, digamos assim, esse cenário que a gente está vivendo. Perfeito, perfeito. Nossa, eu ia dar só 2 dados, eu agora fiquei até tímida para dar os 2 dados, porque essas 2 falas eu acho assim que foi um recado que a gente, era a intenção que a gente tinha, principalmente, né, com essa live, de iluminar todos esses aspectos e sabendo que estamos ignorando muitos outros, né? Que poderiam dar muitas outras lives também, mas acho que é muito
essa discussão foi o que a gente quis fazer, né? Trazer essa furada de bolha de, eita, tá todo mundo de home, não tá, e isso tem um custo, e vamos conversar, né? Mas só os 2 dados que eu ia trazer era que o Ale falou da escola, e um em cada 4 adolescentes entre 15 e 18 anos, com a flexibilização do isolamento, pensa em largar a escola. Então, a pandemia vai ser ela já tem sido, né, esse escancarado de desigualdades, e vai ser um acelerador, né, e vai ampliar esse abismo caso essas questões não sejam endereçadas de forma muito séria e correta, né? Então, isso não é o que vem acontecendo, não é tratado como prioridade em nenhuma frente. E o outro dado também, que eu acho que conversa um pouco com o que a Mi disse, que é essa questão de quem cuida, né? Então, os cuidadores com crianças e adolescentes que não têm nenhuma condição de estar fazendo as suas aulas online, entre muitas aspas e tal, que cabeça, né? Essa pessoa tem para sair para trabalhar nesse seu serviço que você não conseguiu ser dispensado, e ainda assim conseguir pedir que seu filho continue na escola e tudo mais, nenhuma. Não tem limite emocional para isso. E essa carga mental e física e muito forte do cuidado que a gente comentou também no início sobre ser muito ligada ao feminino, levou também a pandemia a mais um dado horrível de que essa é a menor participação das mulheres no mercado de trabalho desde 1990. E isso também reflete demais que tem sido uma luta, né, de escolher o que você quer fazer e trabalhar e pensar nessas possibilidades e tal, e aí entra uma outra discussão, mas até a publicação de artigos científicos dos homens dobrou e das mulheres caiu drasticamente, enfim. Então, esse dado assim demonstra também de que esse trabalho remoto ele continua privilegiando e reproduzindo estruturas em todas as camadas, né? E aí eu acho que, como diria lá na minha terra, durma com a bronca dessa, que é difícil realmente digerir. É isso, é isso, é isso. Não, totalmente. Totalmente. E esses números, eles doem, Paulinha. É muito, muito forte, né? E corroborando ao seu número de jovens, né? Se a gente estende, por exemplo, de 18 a 24 anos, do início da pandemia, né? A gente teve, por estatística, né? A maior parte, né, dos jovens que abandonaram o emprego são mulheres de 18 a 24 anos, negras ou pardas, né? E que têm o ensino médio incompleto. Então, realmente, essa estatística que você trouxe, ela tende a aumentar. Então, acho que corrobora também com a fala da Michelle sobre essa visão da mulher negra, né, nessa pirâmide, né? Tem outros números que são mais assustadores ainda, né? Mas eu acho que tem uma questão simbólica, né? E, inclusive sobre a violência doméstica, né? Esse aumento da violência doméstica, né? Me falou sobre justamente essa saúde desse espaço, né, psicológico, né, e que também, na realidade, imputa sobre essas questões de violência e tudo mais, que infelizmente teve um aumento muito grande, né? Então, essa cadeia perversa que a gente precisa começar a entender, por isso que eu bato de novo na questão da informação. Essas informações tinham que estar claras, divulgadas, e, de novo, não negarmos, na realidade, o entendimento ou a compreensão delas, né? A gente não pode negar a existência, né? Isso é um retrocesso, né? É uma desevolução. Não existe essa palavra, mas vamos pensar em neologismo, né? Então, assim, como negar que isso cresce, que isso existe, né? Que isso morre, isso mata, né? E, ao mesmo tempo, é um dado que na realidade, se acha que está distante de mim. Não. Por isso que eu falei dessa questão desses mapas, né? Esses mapas, eles precisam existir para conectar a gente justamente sobre a questão do reconhecimento territorial. E aí eu volto à minha fala inicial. Qual é o meu território? Que fronteira que eu estou brigando por mim mesmo, né? E talvez a gente esteja quixotesco em relação a isso,
né? A gente está realmente lutando contra moinhos de vento, achando que a nossa proteção, né, e muitas vezes nosso privilégio nos mantém são, seguros e felizes, né? Não, infelizmente não. Não queria ser essa pessoa para dar essa notícia, mas é isso. É verdade. Eu queria aproveitar esse espacinho aqui de tempo. Já são 8h30. Veja como falamos. Bem que dissemos que a gente ia conversar mais tempo, né? Mas para perguntar se de repente alguém aí que está assistindo a gente queria perguntar algo, se não, nós vamos indo. Mas se alguém tiver algo para perguntar, estamos aqui. Vou olhar o chat aqui também. Vamos olhar, só um minutinho. É legal porque tem muita gente bacana, né, que assistiu ou passou. Pessoas Nossa, queridas sim, aí. Isso muito deixa a gente muito legal. feliz, né, que são pessoas que estão aí dispostas. Muito Nesse bom. momento, exatamente dispostas. Isso é muito positivo. Eu acho que Então, foram falas complementares que estão aqui no isso. chat. Acho que Então, gente, eu acho que se vocês. Acho que é isso. Que vocês tiverem toparem, se quiserem ainda fazer alguma fala final, alguém comentar alguma coisa. Mas queria agradecer muito. Eu vou começar agradecendo para finalizar. Queria agradecer muito todo mundo que assistiu, a organização também, o Xande, a Yuka, todo mundo que comentou. Claro, obviamente, agradecer demais a Mil, a Lê. Foi muito legal bater esse papo. Eu espero que ele tenha sido um papo despertador, né? Aquele que dá um clique assim, de dar um despertar, ou então um sacode para lembrar alguma coisa que a gente às vezes deu uma adormecida. Então, eu queria agradecer muito, foi muito bom. E também parabenizar a Kivo pela iniciativa de trazer essa discussão dentro de todo esse universo, né, da inovação, da tecnologia e, consequentemente, da mudança, né? Então, obrigada, pessoal. Boa noite e até a próxima. Agora, a Mil, ali podem se despedir também. bom, Bom, só quero que agradecer. vai ali, vai ali, vai. Poxa, eu falei no início que eu era cavalheiro, agora queimei meu filme, vai ficar gravado pro resto da vida, imortalizado. Não, mas brincadeiras à parte, aqui a gente fica eufórico, né? Eu queria agradecer realmente o espaço de fala, né? Na realidade, não é nenhuma uma forma de trazer isso de uma maneira impositiva, pelo contrário, né? A gente está conversando para poder refletir coletivamente, que é o nosso grande objetivo, como é que a gente se torna melhor juntos, né? Então, eu acho que hoje essa reflexão é trazer um pouco desse olhar sobre outras camadas, né? Como é que a gente se organiza, qual é o nosso ecossistema, qual é a nossa relação de pertencimento, nosso grau de empatia. Eu acho que são perguntas até não tão, né, difíceis de serem respondidas se a gente estiver disposto justamente a refletir sobre, né? Então, queria agradecer a Kivo, a Mia, a Paulinha, pela oportunidade, né, a todos que organizaram, e contem comigo aí para que a gente possa sempre seguir aí, realmente tentando emancipar a nossa vida para melhor. Tá bom? Obrigado. Gente, super, super, super obrigada. Foi muito legal, foi um bate-papo gostoso. A gente, de fato, nem sentiu a hora, justamente porque foi com fluência, né? A gente foi trocando, foi indo, foi super legal. Mais uma vez, super obrigada. Acho que está sendo, nesse modelo, o primeiro de muitos, né? Acho que a gente tem muita coisa para a gente poder discutir, para a gente convidar também outras pessoas, para a gente trocar. Eu entendo que, até pela própria representatividade da Kivo, né? Vocês tem um papel super importante nessa questão da inovação, e a inovação de olhar, de pensamento, né, de que leva e eleva a gente para uma mudança de comportamento é super importante, né? Quando a gente consegue conectar esses pontos de uma forma muito clara. E fica aqui de verdade, de coração, os 3 pontos que eu falei, eu acho que para todo mundo refletir o quanto está a minha autoconsciência nesse momento, nessa questão de senso de coletividade, o quanto que eu estou dando visibilidade
para o invisível e o quanto que eu estou criando e respeitando o meu espaço e os espaços psicológicos dos outros. Eu queria muito reforçar isso, porque acho que fica aí, é um caminho, né? O quanto que a gente consegue se conscientizar, se conectar com essa mudança, com essa melhora, a gente promove uma melhora para o mundo, né? De fato. E aí, acho super importante. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Boa noite a todos, todas, todos. E até a próxima.